Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou Cíntia Carvalho, professora de História, então vamos lá. O que a gente vai aprender hoje na nossa aula de História do 8º ano? Observe aí na telinha. Então hoje a gente vai compreender que o processo de independência e a Constituição Americana foi com uma cidadania limitada, então no sentido que não garantiu, esses ideais iluministas de igualdade, para todas aquelas composições que formavam a estrutura social, todas as camadas sociais que compõem os Estados Unidos. Então é esse o conteúdo que a gente vai estudar na aula de hoje. Então, para introduzir a nossa aula, eu trago aquele quadro Você lembra? Então você lembra que a Constituição Americana teve inspirações iluministas e que os Estados Unidos da América foi o primeiro país a ser uma república federalista e presidencialista. Então, os ideais iluministas de liberdade e igualdade de todos perante a lei, da busca pela felicidade, da ideia de um governo que representaria o povo, que atenderia a necessidade do povo, e quando esse governo, ele não atende, o povo tem o direito de constituir outro, que essas inspirações vai estar lá dentro da Declaração de Independência dos Estados Unidos. E a gente também percebe o quê? Que com a formação desse novo país, os Estados Unidos vai se tornar uma república federalista presidencialista, tá? Das federações dos estados, a composição dos estados ligada a um governo presidencial. Então, e republicano, porque é um governo que emana do povo e que deve representar o povo. Então, eu trago para vocês aí a Constituição dos Estados Unidos. Em 1787 foi aprovada a Constituição dos Estados Unidos, que estabeleceu a organização do Estado como uma república federativa e presidencialista e a divisão do Estado em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Vocês sabem que essas divisões dos poderes foram inspiradas no iluminismo, pelo iluminista, pelo filósofo o conde, o barão de Montesquieu. Então, aqui está ele, a imagem do barão de Montesquieu e uma frase do barão de Montesquieu. As formas de governo devem variar de acordo com as condições de cada país. E para evitar um governo despótico, o Estado deve ser dividido em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Então, Montesquieu, ele defendia justamente essa divisão do poder para que o poder não ficasse na mão de um só soberano, como era o caso da monarquia absolutista, que os 3 poderes ficavam na mão do monarca. Então, para evitar esse tipo, e aí que o governo não ficasse autoritário, tirânico, ele era necessário ser dividido para equilibrar o poder na mão de mais autores. E aí, esse princípio da divisão do poder, os Estados Unidos vai adotar essas ideias iluministas na formação do seu país, dividindo o poder em executivo, legislativo e judiciário. Inclusive, o Brasil também segue esse princípio iluminista, tá? Então, a República Federalista e Presidencialista. Segundo a Constituição Americana, no artigo 2, a gente vê aqui de vermelho e destaca: o poder executivo será investido em um presidente dos Estados Unidos da América. Então, esse presidente, ele vai representar todos os estados que são unidos, da América. Seu mandato será de 4 anos e juntamente com o vice-presidente escolhido para igual período. Então está lá no artigo 2 da Constituição norte-americana, esclarecendo que o presidente, ele vai governar para os Estados Unidos da América e que seu mandato é de 4 anos, juntamente com o seu vice. Então, o primeiro ponto também a destacar dentro dessa República Federalista e Presidencialista como sistema de representação via
os delegados, né, via de delegados, já vigorava desde o primeiro Congresso Continental. Então, houve a opção por sua permanência. E o segundo ponto, que em 7 de janeiro de 1789, houve a primeira eleição presidencial. George Washington era disparadamente o favorito e a posse do primeiro presidente dos Estados Unidos ocorreu em 30 de abril de 1789. Então, os Estados Unidos ele já tinha essa medida de representação de delegado, de escolha de delegado, desde os congressos, o primeiro Congresso Continental de Filadélfia, depois o segundo Congresso, que houve a representação das 13 colônias. Então, eles escolheram os representantes e formaram lá a Assembleia, que formou-se o segundo Congresso Continental, representando as 13 colônias, e essa política representativa, né, de escolha através do seu delegado já era bem comum dentro do processo das assembleias lá coloniais na América do Norte. E aí continuou com essa ideia, mas agora estabelecido lá no artigo 2, que era escolha do presidente, juntamente com seu vice, ele governaria para os 3 estados independentes que formavam os Estados Unidos da América e que seria um presidente com um mandato de 4 anos, ok? Então, continuando, mas essa cidadania, tá? Ela se tornou limitada, tá? Por quê? Quem foi que formou, né? Quem construiu a Constituição, a Declaração de Independência dos Estados Unidos? Então, no artigo 4 da Constituição, diz o quê? Na Constituição americana: os cidadãos de cada estado terão direito nos demais estados e todos os privilégios e imunidades que estes concederem aos seus próprios cidadãos. Então, a Constituição diz que todos os cidadãos teriam direitos de igual modo em qualquer estado que ele esteja. Mas será que isso realmente vai acontecer no início lá do novo país, dos Estados Unidos da América? Será? Então, a gente vai ver o quê? Que não, tá? Os direitos políticos, eles eram reservados a homens, adultos e donos de terras. Então, a Declaração de Independência, aí tem essa pintura aí com os representantes, todos homens, brancos e donos de terra. Esses sim, eram esses sujeitos e esses cidadãos que detinham o poder político e participavam das decisões políticas nos Estados Unidos. Em relação, né, aos outros grupos que formava, houve o quê? No entanto, essa independência foi bastante conservadora por manter a estrutura social colonial, com a manutenção da escravidão, principalmente nas colônias do Sul, e seus descendentes, né, tanto os que já estavam escravos, mas os seus descendentes, e não concedeu direitos políticos aos indígenas e às mulheres. Então, os indígenas vão sofrer muito com os genocídios, tá? Com as perseguições, as apropriações das terras indígenas por parte desses donos de terra. A escravidão ainda vai se manter por longos anos nesse novo país. E a gente também vai ver o quê? A não participação também das mulheres no início dessa república. A gente vê aí a questão indígena e a pressão dos colonos, tá? Vai ter depois, no século XIX, a marcha para o oeste, que vai ser justamente a expansão territorial do território que hoje faz parte os Estados Unidos da América, e que essa exploração vai ser justamente em muitas terras indígenas, onde vai dizimar e matar muitos povos indígenas por causa dessa expansão territorial dos estados. E também a questão do negro, né, escravizado na mesma condição. Os negros ainda hoje têm esse requício, né, do racismo estrutural nos Estados Unidos. Eles por muitos anos ainda vai continuar a escravidão, inclusive vai ser um dos motivos da guerra civil, tá? Que é um assunto para uma próxima aula, que é a guerra civil entre os estados do norte contra os estados do sul, que vai querer manter a escravidão, e
E aí a escravidão, mesmo após a abolição da escravidão no país dos Estados Unidos, a gente vai ver ainda muita segregação do negro no país. A exclusão, exemplo, nos ônibus existia lá atrás, eram os lugares que os negros sentavam, eles não podiam sentar nos mesmos lugares que os brancos, tinha o local que o negro bebia água, o local que o branco bebia água, os comércios, então não eram todos os bares que os negros podiam entrar, não era todo o comércio que o negro podia entrar, nas universidades, nas faculdades, nas escolas, os negros americanos, eles para frequentar determinados lugares, eles tiveram que lutar bastante por esses direitos civis, e também a gente vê que até hoje, inclusive essas revoltas aí da matança policial em relação ao negro, o negro sempre se vê como um suspeito, como uma ameaça, como possível bandido ou um possível agressor só pela pele, porque é justamente o racismo estrutural que está lá, né, nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas inclusive no Brasil, a gente julgar o outro pela pele, pela cor da sua pele. Então, esse racismo, essa herança da escravidão, né, a gente ainda carrega até os dias de hoje. E também a exclusão da mulher nesse início aí da Constituição norte-americana. A mulher, ela só vai votar lá na década de 1920, tá? Que a mulher vai conseguir votar e participar aí do voto na questão política dos Estados Unidos. Então a gente vê que nesse início não foi um início para todos, igualdade de direitos para todos. Estava no papel, mas houve muitas lutas, principalmente dessas classes indígenas, negras e mulheres, ok? Então essa é a nossa aula de hoje. A gente fica por aqui. Então, pessoal, é isso aí. A nossa aula de hoje acabou. Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula, certo? Tchau, pessoal. Até a próxima.